Eu louvo ao Senhor porque Ele me ajuda, glória a Jesus.
Agradeço por mais as palmas, né? Glória a Deus, todos os papai do Senhor Jesus, amém? Voltou o seu fone, na justiça de Deus. Nós vamos colocar o Senhor aqui. Perdoar meus pecados, foi constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo, estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo, estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz, mesmo assim não me abandonou. Foi constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz, não me abandonou. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue salvou minha vida. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue salvou minha vida. Estou apaixonado por
glória, glória. Senhor Jesus, amém. Quem tem a paz de Jesus, glorifique Ele, amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos meditar a palavra de Deus em Mateus 11, 28 e 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Mateus 11, 28, que fala assim a palavra do Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, igreja. Nessa oportunidade eu gostaria de louvar o Senhor. Eu não sou muito bom em cantar, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Mas queria pedir à igreja que me ajude em nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo a multidão neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, agradeço a minha rica oportunidade de falar de volta a Jesus. Cumprimenta a amada igreja, bastante gloriosa palavra de Deus, amém? Vamos exaltar e louvar o nome do Criador por este mundo, amém, Jesus? Olhai para a força de Deus. Livre de pecado, você ficar. Olhai para a força de Deus.
Olhai para o Cordeiro de Deus, porque sou ele que pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque sou ele que pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém, Jesus?
do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmão, o motivo de nós estar aqui é pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os ouvintes de casa que estão assistindo pela live, uma boa noite de salvação, a paz de Jesus, que Jesus abençoe a todos. Irmão, no meu celular hoje, no WhatsApp, eu recebi um pedido de socorro, oração para a nossa irmã que estava passando mal. E eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Vamos orar em favor da nossa irmã. Ele está sofrendo com família. E nós, como membros, devemos sofrer. E Jesus já garantiu a vitória. Eu quero também que os irmãos orem em favor da nossa irmã Eliatânia, em favor da nossa irmã Edivânia e também quem mais? Raquel? Amém. Em favor dos ouvintes que estão nos assistindo, amém? Amém. Eu quero que os irmãos orem com fé, com força, se estiver sentindo a dor, porque a irmã mandou a mensagem que estava sentindo muita dor. E ela estava sofrendo um ataque espiritual. Nós sabemos que o ataque espiritual com o povo de Deus ele acontece 24 horas. Em nome de Jesus, nós vamos levantar a mão, vamos declarar que somos mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Manda sua mão para o céu, ore em favor da sua família, em favor do seu ente querido, em favor daqueles que estão enfermos, que estão problemáticos. Ore em favor daquelas pessoas que necessitam da nossa oração. Vamos orar com fé e o Senhor já garantiu a vitória. Grande Deus e Pai. Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toma, Senhor, a tua servos que tem pedido oração. Senhor, toma Humberto Pietro, Deus, que está com essa dor no estômago. O Senhor venha dar a ele a vitória, a cura, a libertação, meu Deus. Visita Humberto Pietro onde ele estiver, Pai. E dê, Senhor, a tua vitória, a tua libertação. Repreenda essa dor no estômago, meu Deus. O Senhor venha curar este mal, tirar esta dor, para a honra e glória do teu nome, ó Espírito Santo. O Senhor visita este lar, esta casa, como também, ó Deus, esse Milton em Cosmeiro. Senhor, glória, bênçãos, no nome de Jesus. Nós queremos ver um milagre acontecer. E eu tenho agora com fé, o teu povo clama com fé, o teu povo pede misericórdia, o teu povo pede, Senhor. Misericórdia, ó Jesus, eu tenho em favor também, seu irmão. Eles estão assistindo na tua casa, e no ouvido de casa. Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa fazer um milagre acontecer, que o Senhor possa tocar nesse coração, Senhor. Toca de maneira poderosa, que o Senhor venha ressuscitar nossa fé, ressuscita, Senhor, nossa fé, para que nós possamos viver na fé, Senhor. Repreenda, Senhor, este mal, repreenda, Senhor, esta dor, e a vitória. Santo é o nome do Senhor Jesus. Entra com a cura, ó Espírito Santo. Entra com a cura, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu quero que a igreja diga assim comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é nossa. Pode bater palmas. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido para adorar e glorificar o nome do Senhor. A todos que acompanham pela live, que vão ouvir, ver depois, né? Que as bênçãos do Senhor alcancem a sua casa, o seu lar e a sua família. Glórias a Deus, aleluia. Igreja, hoje é o terceiro elo da campanha, amém? Pai, Filho e Espírito Santo.
E nesta noite nós vamos falar do Espírito Santo, aleluia. Eu já quero entrar na palavra, mas antes de entrar na palavra, irmãos, eu quero aqui agradecer a presença de todos os irmãos que estão nos visitando, amém? Os visitantes, os frequentadores aqui, os membros da igreja, né? Porque nós agora mudamos o horário de culto, que antes era de 7 às 9, agora é de 6h30 às 8h30, amém? Glórias a Deus, aleluia. E temos aqui duas irmãs que estão nos visitando, duas irmãs aqui atrás, que Deus abençoe grandemente, amém? A presença das irmãs, também a irmã Desirê que está aqui nos visitando, amém? Que Deus abençoe grandemente a cada uma das irmãs. Abramos a nossa Bíblia no livro de João, aleluias, Evangelho de João, capítulo, aleluias, exaltado é o nome do Senhor Jesus, capítulo 14, aleluias, glórias a Deus, Espírito Santo, o Mestre de Deus, nós somos todos alunos, igreja, o Espírito Santo irá falar conosco através da palavra. Aleluia, glórias a Deus, exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, aleluias, 2 versículos para a nossa meditação, amém? Enquanto os irmãos procuram João 14, 16 e 17, nos domingos anteriores, no domingo passado falamos de Jesus Cristo como um filho, e no domingo retrasado falamos de Deus na condição de Pai. E neste domingo, encerrando esta campanha de 3 domingos, que seria de 3 anos, falaremos do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Podemos ler, igreja? Exaltado é o nome do Senhor. E diz assim o texto da palavra de Deus. João capítulo 14, verso 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o que vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. A igreja pode assentar. Aleluia, glórias a Deus. É interessante. Eu tenho certeza que muitas das vezes alguns dos meus irmãos, das minhas irmãs, e você que está acompanhando agora ou que vai ouvir depois, de certa forma já se sentiu injustiçado por coisa que você fez. Tem gente que é injustiçado sendo acusado de coisas que não fez, né? O que também é uma justiça. Acusado, por exemplo, de roubo, de que falou, foi você que falou, foi você que fez. Gente, não fui eu nem estava aqui, não é? Isso também é uma injustiça. Mas tem uma injustiça que dói tanto quanto. Tem uma injustiça que também, claro, é uma injustiça e chega a doer, daquela que quando nós fazemos, e às vezes passa despercebido, às vezes é dado valor a outras coisas, não é? Por exemplo, quando um culto muito bem organizado, uma festividade da igreja, um aniversário, uma fraternização, estou citando uma igreja porque aqui estamos na igreja, mas muitas das vezes pode ser um evento numa empresa, às vezes uma festa de família, né? Dia das Mães, domingo que vem, Dia das Mães, aniversário de alguém, e você desdobra para fazer a festa, o evento, a organização, e foi tudo bem, tudo da melhor maneira, mas agradecem a outros, dão a importância para outros, e às vezes aquele outro não contribuiu com nada. Às vezes aquele outro só está levando merda, mas ele não contribuiu com nada. Agora tenho certeza que neste simples exemplo, muitos de nós vamos identificar como uma coisa. Puxa vida, foi fulano que recebeu elogio, né?
Foi fulano que levou o crédito, né? Mas ele nem aqui estava. Só que na hora ali ele apareceu, alguém achou que ele fosse o destaque, alguém achou que era ele e deu ele os parabéns. A gente fica chateado quando isso acontece, não é? Já aconteceu isso com você aqui? Não precisa se manifestar com a mão, é só para você refletir. Irmãos, e aqui está o Espírito Santo. Esse terceiro elo que nós vamos falar aqui do Espírito Santo. Se nós refletirmos, e você que está aqui presente, e que vai ouvir essa mensagem depois, se prestar atenção, é o que a igreja, de uma maneira geral, tem feito com o Espírito Santo. Não dar a ele o devido valor, não dar ao Espírito Santo a devida importância, não dar ao Espírito Santo o devido respeito. Tem aqui essa impressão, e você vai ver, talvez muitos de nós, misericórdia, Senhor, eu fiz isso, perdoa. O Espírito Santo perdoa. Mas que a partir de hoje, então deste dia, nós possamos ter uma ideia real, melhor, do que o Espírito Santo é para a igreja, o que o Espírito Santo é para o mundo, o que o Espírito Santo é para todos nós. Porque o Espírito Santo, igreja, aqui Jesus está dizendo em João 14, que Jesus, quando falou da sua ida, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, João 14, não é? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E aqui no 16, 17, Jesus está falando que quando ele fosse subir aos céus, ele enviaria outro. É muito importante que nós prestemos atenção nesta palavra. Outro, Consolador, outro. Não é um menos, não é um mais, outro. Porque Jesus aqui estava falando com os seus discípulos, Jesus estava falando com os seus, e ele estava dizendo aos seus discípulos: olha, eu vou morrer, é necessário que eu morra, é necessário que eu volte para o meu Pai. E o que Jesus foi para os seus discípulos? Jesus foi amigo, Jesus foi conselheiro. Imagina Jesus mais tarde, quando vai aconselhar Pedro, guarda a sua espada, você cortou a orelha do homem, quase que você racha a cabeça dele na espada, você cortou sua orelha, guarda essa espada, Pedro. Não adianta, não é você que vai fazer. Jesus foi conselheiro, Jesus aconselhou Nicodemos, Jesus foi professor, ensinou Nicodemos, Jesus ensinou a samaritana em João 4, sobre o que é ser um adorador. Jesus ensinou Nicodemos em João 3 o que é realmente nascer de novo. E Jesus foi para muitos mestres, professor, conselheiro. Jesus foi amigo. Quando Pedro traiu nos sinais dos 4 evangelhos, Jesus volta a dá a Pedro uma função de confiança. Tu me amas, Pedro? 3 vezes ele pergunta, 3 vezes Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas embora as palavras de Pedro aos nossos ouvidos ou aos nossos reflexões parecia não ser convincente, porque ele tinha acabado de trair o Senhor, mas Jesus sabia que Pedro realmente o amava. Então quando ele responde 3 vezes: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, então Jesus vai dizer: apacenta meus ovelhas. Se alguém te trai, você devolveria a confiança? Jesus fez. Então Jesus foi amigo de Pedro, Jesus foi conselheiro, isso que Jesus foi para os seus discípulos. Quem andou com Jesus, quem teve contato com Jesus ali, viu que Jesus era mais do que um homem. Jesus era muito mais do que um amigo, muito mais do que um conselheiro. Vamos lembrar da mulher pega em flagrante adultério. Jesus foi dela um advogado, defensor. Não, vai, não pecas mais, porque nem eu te condeno. Jesus, daquela mulher, livrou ela de ser condenada, de ser morta por apedrejamento. Tudo isso Jesus foi para os seus discípulos e para aqueles que andavam com ele. Quando ele vai subir aos céus, ele afirma: eu enviarei outro. Aleluia! Glória a Deus! E este outro, Consolador, faria
As mesmas coisas que Jesus fez para os discípulos, Ele faz para a igreja e para o mundo. Mas aqui, quando a igreja, vamos ver, você vai refletir agora, quando parece que a igreja não está bem, aos cultos, o povo não está vindo, o que nós vamos fazer? Né? O que nós vamos fazer para encher a igreja? Vamos fazer um evento, um encontro de 7 vasos, vamos chamar o cantor tal, vamos chamar o pregador tal, e a igreja enche e leva o destaque, o cantor, o pregador, o Espírito Santo. Não leva o mérito. É o que nós temos feito com o Espírito Santo, sem percebermos. Ele é que cuida de nós. Ele é que faz, é o nosso Consolador, que foi enviado por Jesus Cristo para consolar a igreja, para ajudar a igreja, para fazer a igreja vencer. Nas horas difíceis não é o cantor que está do seu lado, nas horas difíceis não é o pregador que está do seu lado, é o Espírito Santo que vem até você e diz que você vai vencer, ele vai te ajudar. Mas quem passa a luta, meu discípulo, mas eu vou enviar outro Consolador. O próprio Jesus está dizendo que o Espírito Santo está assim como ele, outro, igual. E os discípulos foram receber o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em Atos 2. Mas assim como eu disse no início, que muitas das vezes nós somos injustiçados, sendo acusados de alguma coisa que não fizemos, mas muitas das vezes fazemos coisas e não dão a nós. Não é que nós estamos à procura, me reconhece, viu? Eu estou aqui, viu? Me reconhece. Não. Mas dói na gente quando somos acusados injustamente, mas também dói quando nós fazemos coisas e outros levam mérito. E assim tem sido o Espírito Santo na história da igreja, ou na maioria, muitos, é uma pessoa que é ignorado. E se não fosse o Espírito Santo, a igreja não venceria. Se não fosse o Espírito Santo, eu e você não estaríamos aqui para dar honras e glórias a Jesus. Quando você se converteu, quando você, ou que está ouvindo agora, vir se converter, não foi a mensagem do pregador que foi boa demais, aquele pregador ele arrasou. Não é assim que a gente diz? Nossa, eu fui naquela festividade, aquele irmão, aquele evangelista, aquele pastor, aquele apóstolo, aquele presbítero, aquele reverendo, ele trouxe uma mensagem. E não foi nem o Espírito Santo que falou, não é? Não fala nunca que atribuímos que o Espírito Santo tocou na alma, porque pregador nenhum toca na alma. Você está ouvindo a minha voz, mas no seu coração, na sua mente, se o Espírito Santo não trabalhar, amanhã você já esqueceu isso aqui. Mas se o Espírito Santo trabalhar e você reconhecer que é a função do Espírito Santo, você poderá nunca esquecer essa mensagem. Que não é o pregador, é o Espírito Santo que trabalha na vida da igreja. Como ele é esquecido e injustiçado. E nós não percebemos isso. Quando alguém canta um louvor e que o Espírito Santo de Deus trabalha, move a igreja, e que às vezes há cura, há libertação, pessoas choram, pessoas renovadas, tanto no louvor ou na pregação, as pessoas saem comentando: nossa, aquele irmão não é aquele irmão, não é aquele pregador, não é aquela cantora, é o Espírito Santo de Deus que trabalhou, é o Espírito Santo de Deus que trabalha, que mexe, que move para fazer cumprir. Olha essa Jesus. Nós precisamos, igreja. Às vezes é muito fácil elogiar o pastor. Às vezes é muito fácil elogiar um obreiro ou alguém da igreja pelo que ele tem feito, por uma coisa que nós estamos vendo. Ao fulano que dedica tanto àquele culto, ao fulano que dedica tanto àquela igreja, não, o fulano realmente fez uma campanha maravilhosa aqui. Ok, beleza, valeu. Continua, né? Mas a honra e glória tem que ser dada ao Espírito Santo. Porque se ele não se fizer presente, se ele não mover,
isso aqui é só uma reunião qualquer, como se fosse numa esquina qualquer, como se fosse num bar qualquer. Aí você diz, que absurdo, irmão, comparar a igreja com isso. Se o Espírito Santo não estiver, talvez a vida fique pior. Porque é Ele que move. Porque é o Espírito Santo que trabalha. Lá atrás, igreja, quando alguém ou você ouviu um louvor, um hino, ou ouviu uma pregação, e aquela pregação marcou a sua vida, e você não esquece, você pode esquecer o nome até do pastor, do pregador, mas você não esquece, aí a tia estava pregando, e tinha um irmãozinho lá, tinha uma irmãzinha assim, ele trouxe aquela palavra no versículo tal, no livro tal, aqui isso é obra do Espírito Santo, não é obra do homem. Porque o Espírito Santo colocou, fez entrar na sua mente, fez gravar no seu coração, na sua memória. E vira e mexe, ele traz à memória aquilo que ele fez na sua vida lá atrás. Então não é mérito do homem, não é mérito do pregador, é honras e glórias ao Espírito Santo de Deus, que muitas vezes ele fará na igreja. O Espírito Santo está sempre agindo na história da humanidade. Porque muitas pessoas só acham que o Espírito Santo desceu nesta terra em Atos 2, vídeo Pentecoste, porque não leram a Bíblia. Ele desceu para ficar com a igreja em Atos 2. Ele desceu para ficar. Estará convosco todos os dias, para sempre. Aí sim, o Espírito Santo desceu em Atos 2 para ficar com a igreja. Mas antes de descer para ficar, ele sempre estava atuando. Moisés, ao escrever Gênesis, lá no capítulo 1, no princípio, criou Deus, céus e a terra era sem forma e vazia, se eu não me engano, verso 2 ou verso 3. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. O Espírito Santo desceu para agitar as águas. Não faz sentido o Espírito Santo descer e ficar como se fosse uma ave, alguma coisa voando sobre as águas, não fazendo nada. Mas o Espírito movia sobre as águas, é que ele já estava agitando, trabalhando, para que quando Deus dissesse, apareça a porção seca, apareça isso, apareça aquilo, foi o Espírito Santo que pôs a mão para fazer vir à existência o que Deus estava falando. Lá no início, o Espírito Santo estava trabalhando. Não há nada que Deus faça sem o Espírito Santo. Não há nada que Jesus fez sem o Espírito Santo. Aliás, dizemos no domingo passado que Jesus Cristo, quando foi para iniciar o seu ministério, ele entra em Nazaré, ele pega o texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas às vezes alguém da igreja acha que pode fazer alguma coisa sem o Espírito Santo. Às vezes, muitos líderes da igreja querem que o evento fique bom e preocupa com o cantor. Esse cantor não, esse cantor aqui matar muita gente, não. Tem o mais famoso aí, não chama o mais famoso aqui, o mais famoso. Não, esse pregador pega mais ou menos, meu filho. Nós temos que encher essa igreja, nós temos que impactar, nós temos que causar aqui nessa igreja. Chama aquele outro. Que a gente pensa tão bem no homem A, no homem B, na mulher A, na mulher A ou na mulher B, mas às vezes esquecemos. Ó Espírito Santo, se faça presente esta noite. Ó Espírito Santo, trabalha nessa vida, nessa casa. Ó Espírito Santo, entra no lugar que é teu por direito, porque aqui esta casa é sua e nós somos a tua habitação. Isso muitas vezes é esquecido pela igreja. Aleluia. Deus foi formar o homem em Gênesis 1:26. Ele diz: façamos. Tinha alguém lá com Deus. E primeiro o Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, Jesus Cristo. Deus. E em Gênesis 1 vai dizer: Deus, façamos o homem. Deus e Jesus estava lá. Nós vemos já no verso
2 ou 3, o Espírito Santo estava movimentando. Quando Deus vai criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E no livro de Jó, Jó vai confirmar que o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso nos deu a vida. O Espírito Santo atua na história do mundo, não é nem da igreja. Não tinha nem igreja ainda. Lá em Gênesis, o Espírito Santo já atuava, já trabalhava, já manifestava. E esta é a ação. Eu disse que a gente, às vezes, o Espírito Santo é uma das pessoas mais injustiçadas, talvez, na história da igreja. Quando contamos a história de Sansão, a quem atribuímos isso? A força de Sansão? Reflita só para você. Sansão era forte. Onde é que estava a força de Sansão? Vai vir na cabeça de todo mundo. Muita gente já pensou, se não já disse, que a gente tinha certeza no cabelo. A força de Sansão era no cabelo. Já cansei de ouvir pregação. Tanto que, e a prova que era no cabelo, que quando ele cortou o cabelo, ele ficou fraco. Não, ele ficou fraco porque ele ficou pecando. E a Bíblia vai dizer, no livro de Juízes, quando narra a história de Sansão, no episódio que ele foi com o leão, a Bíblia vai dizer a expressão: o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. A força de Sansão era o Espírito Santo que estava nele, mas a igreja atribui muitas vezes ao cabelo. O Espírito Santo deixava de lado a história. Nós temos igreja que a reaprender a dar ao Espírito Santo o devido valor. Glória a Deus. 3 versículos da Bíblia vai dizer de Sansão que o Espírito do Senhor se apoderou, mas a gente gosta de dizer que ele era forte por causa do cabelo. E cadê o Espírito Santo? A gente faz questão, às vezes não percebe, ou às vezes faz questão de esquecer, né? Ou de não citar o Espírito Santo. Foi Deus que capacitou José para fazer o que ele fez. E muitos, quando vão pregar sobre José, nós temos que ser fiel igual José, nós temos que ser igual José, fugir da aparência do mal igual José. Mas a Bíblia, e às vezes não citamos a receita de José. E qual que é a receita de José? Quando José interpreta o sonho lá de Faraó, Faraó vai dizer: acharíamos um varão como este, em que há o Espírito de Deus? Então a resposta é: o Espírito Santo na vida de José. Mas a gente também é deixado de lado. Nós temos que fugir igual José, temos que fazer igual José, e tudo igual José. Mas não é porque José tinha o Espírito Santo, não, né? É porque José conseguiu, né? Não. José fez o que fez, conseguiu o que conseguiu, porque o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo capacitou José lá no Egito para que ele fizesse tudo isso. Gênesis 41, 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Está aqui o segredo de José ter vencido. Está aqui o segredo de José, mesmo na prisão, Deus tem honrado a José. Não, porque José era honesto, porque José era isso, José era aquilo. Tudo isso pode ser requisito, mas o que fez diferença na vida de José, Faraó sabia disso. Foi Faraó que disse: o Espírito do Senhor está sobre a vida de José. O Espírito Santo está sobre a vida de José. Essa é a diferença. Quando vamos falar de Gideão, a gente quer dar ênfase aos cântaros, né? Os 300 cântaros. Tija, ele quebrou aquilo ali e fez aquilo. Nós temos que ter a coragem de Gideão, a ousadia de Gideão. Mais uma vez o Espírito Santo é ignorado, porque em Juízes 6, 24 vai dizer: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta. Então tudo que Gideão fez não foi motivado pela coragem humana, não era porque ele era doido, não, é porque era o Espírito do Senhor que trabalhou, que foi na vida dele, revestiu ele e disse: vá, Gideão. Deus faz isso, é o Espírito Santo atuando na história da humanidade. Mas às vezes
o Espírito Santo é deixado de lado. E nós temos que cada vez mais aprender isso aqui, igreja. Eu quero reforçar com Sansão, porque Sansão é um dos maiores erros que muitas das vezes a maioria das igrejas cometem. O homem da força. Nós temos que ser forte igual Sansão. Nós temos que ser assim igual Sansão. E na força espiritual. Mas qual é o segredo? Não é ter cabelo grande, porque senão não fica no meu caso. Ele tinha o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Juízes 14:6, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão tão poderosamente que ele despedaçou o leão. Era o Espírito Santo manifestado. Em Juízes 14:19 vai dizer novamente, então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que ele desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens. Juízes 15:14, e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. O inimigo dos filisteus vieram contra Sansão, alegres, jubilosos, porque acharam que ia derrubar Sansão. Mas 3 vezes a Bíblia narra que o Espírito do Senhor poderosamente se manifestou sobre Sansão. Ele era a fama ou o cabelo comprido? E às vezes ignoramos o Espírito Santo. E às vezes nem percebemos. O Espírito Santo não é adorado como deveria ser adorado. O Espírito Santo não é glorificado como deveria ser glorificado. O Espírito Santo não é reverenciado como deveria ser reverenciado. Muitas das vezes ele é na igreja ignorado. E no entanto é ele que cuida da igreja aqui na terra, porque Jesus deixou bem claro, eu vou para os céus, eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador. Então quem está com a igreja na terra, quem está com você aqui na terra, quem está conosco aqui na terra, é o Espírito Santo, e é ele que está conosco nessa noite, e devemos dar a ele toda a honra, glória e reverência. Aleluia. Por toda a história do Antigo Testamento, o Espírito Santo foi que usou os profetas. Isaías vai dizer isso, em Isaías 48:16, chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez, eu estava ali, agora o Senhor me enviou, a mim e o seu Espírito. Então, quando Isaías profetizava sobre Jesus Cristo, não era Jesus Cristo usando Isaías, era o Espírito Santo falando na boca de Isaías. Quando Deus mostrava as coisas a Moisés, e era o Espírito Santo mostrando as coisas a Moisés e a todos os profetas, atuou na história, sempre atuou. Então o Espírito Santo sempre teve, não só com a igreja, mas operando no mundo e cuidando de todas as coisas. Mas hoje em dia, a maioria da igreja acha que o Espírito Santo só está aqui para revelar no final do culto. Que ele vai te levar dali, que ele vai te livrar daqui. O seu escolhido é ele, o seu escolhido é ela. Jesus está te livrando ali, Jesus está te livrando aqui. E de certa forma, igreja, eu vou dizer que às vezes o Espírito Santo até é rebaixado da igreja. Nós ouvimos muitas das vezes dar mais ênfase a anjos do que ao próprio Espírito Santo. Quando vão guerrear, quando vão orar aquela oração de intercessão de guerra, muitas das vezes é clamado mais Miguel e Gabriel. Vai lá, Miguel, vai lá, Gabriel. Gabriel nem espada tem, porque é anjo de mensagem, anjo de mensageiro. Mas nessa hora coloca Gabriel com uma espada, uma furada danada. Porque como é anjo de mensagem, ele não guerreia, ele não sabe que é briga, ele só sabe pegar os recados de Jesus. Mas aí convoca o Gabriel, convoca o Miguel, e vai lá, guerreia, e vai não sei o quê, o Espírito Santo, que luta contra a igreja, que é o que protege a igreja, que é o que está com a igreja. Cadê o Espírito Santo? Não faz nada. E Miguel, manda lá, vai lá, querubim, vai lá, anjo, vai lá, faz isso. Mete a espada lá, Miguel, mete a espada lá, Gabriel, e o Espírito Santo. Agora você reflete melhor o que é que nós muitas vezes tem feito. E é ele que está protegendo. Deixa eu te dizer uma coisa, não foi Miguel, não foi Gabriel que te protegeu, que te guardou até aqui. É o Espírito Santo que tem te guardado, que tem te livrado até aqui. A Bíblia não deixa dúvida disso.
Porque Jesus protegeu os seus discípulos quando estavam afogando, quando estavam para perecer no mar. Foi Jesus que foi lá e acalmou o mar, que acalmou a tempestade. Foi Jesus que apaziguou. E os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o Espírito Santo vem. É Ele que acalma as tempestades da nossa vida. É Ele que acalma o mar das nossas vidas. É Ele que repreende o adversário. Não é Miguel, não é Gabriel. É o Espírito de Deus que faz isso na igreja. Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. João 14, 26. João dizendo: mas aquele Consolador, Jesus falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, os farás lembrar de tudo que eu tenho dito. O Espírito Santo veio continuar a missão de Jesus Cristo em relação à igreja. E nós muitas das vezes, irmãos, ignoramos isso. Preferimos ouvir outras coisas. Às vezes nós recebemos uma bênção, uma vitória. Pedimos a igreja para orar. Pedimos os irmãos para orar. E quando recebemos, normalmente, por questão de gratidão, às vezes, e na maioria das vezes, sem perceber, a gente agradece a igreja. Obrigado, viu? Vocês oraram por mim. Estava precisando de. O negócio estava bom, não, estava ruim. Vocês oraram e Jesus fez o milagre. E eu recebi a vitória, obrigado. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós. Quando você pede a oração à igreja, quando eu peço oração para você, para orar por mim, quando alguém pede oração à igreja, o Espírito Santo vem, é o que ora por todos nós. Por aquele que pediu, por aquele que está orando, é o Espírito Santo que faz. E a oração é respondida, não é porque a igreja está com muita fé ou com pouca fé, é porque tem um Deus que está intercedendo por você, por mim. Que eu e você não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo. Romano 8:6, o apóstolo Paulo vai dizer: da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela oração que você pediu pastor e você recebeu a bênção e você acha: ó, pastor, rapaz, aquilo ali foi Marcos responde. Foi o Espírito Santo que intercedeu: Pai, está pedindo em favor de fulano, abençoa fulano e abençoa ele também. É o Espírito Santo intercedendo. Mas muitas das vezes, quando vamos agradecer, não agradecemos o Espírito Santo por interceder por nós. A gente agradece a igreja, não é? Agradece o pastor e o Espírito Santo. Deixamos ele de lado. Não damos a ele o devido valor. Aquela igreja do Nova Vista, a igreja de oração, vai lá que você vai receber a vitória. Que aquela igreja é poderosa. Não, essa igreja não é poderosa, essa igreja tem o Espírito Santo. Os irmãos aqui têm o Espírito Santo. Basta ter o Espírito Santo e reconhecer o Espírito Santo e dar a ele o devido valor para que o milagre aconteça na sua vida. Tudo aqui é obra do Espírito Santo. É ele que trabalha na igreja. Aleluia, glória a Deus. Isaías vai dizer uma coisa que muitos de nós precisamos aprender. Quando nas nossas lutas, nas nossas perseguições, em que o diabo, em que o inferno, seja lá quem for, a coisa contrária à igreja, contrário àquele que está na presença de Deus, vier contra ele, a gente é muito comum e de costume, às vezes sem perceber, sem entender, ou porque não entendemos. A gente pede, como eu disse aqui: vai lá, Miguel, o Senhor envia o anjo Miguel, envia o anjo Gabriel, envia isso, envia aquilo com a espada. Mas Deus mostrou a Isaías quem é que protege a igreja, quem é que de fato está na frente da igreja para proteger a igreja. Está lá em Isaías 59:19. Vindo o inimigo como corrente de água, o Espírito do Senhor orará contra ele a sua maneira. É o Espírito Santo que está na frente da igreja para proteger a igreja. Isso não é para Miguel, não é para Gabriel, é para outro Consolador igual a Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que está lutando, protegendo e guardando a igreja.
igreja. Não foi a mensagem daquele irmão que impactou você, foi o Espírito Santo que trabalhou lá. Foi o Espírito Santo que colocou a mensagem e fez ela entrar em seu coração. Porque a mesma mensagem, por exemplo, de exortação, com o Espírito Santo trabalhando, ela vai de fato curar e libertar a pessoa. Mas sem o Espírito Santo, ela vai irritar e tirar alguém da igreja. Porque você vai para a é porque o sujeito dá lugar para o Espírito Santo. Ele que está do seu lado. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de dúvida, de incredulidade, o Espírito Santo está para te ajudar. Jesus disse que Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Porque talvez, irmãos, eu já passei por experiência, eu já presenciei isso. E tenho certeza que os irmãos já viram algo parecido, se não aconteceu com você. Às vezes a gente vê pessoas tão estudadas, com diplomas, com sei lá o quê, e ao mesmo tempo acerca de alguns assuntos tão ignorantes. E às vezes também já presenciamos pessoas que não têm estudo. E quando conversamos com ele, tem uma sabedoria acerca das coisas. A explicação para isso é o Espírito Santo. Os cientistas tentam desacreditar Deus, a Bíblia, usando a própria Bíblia, com as suas teorias. Homens tão estudados, tão letrados, que dizem que descobriu coisas que a Bíblia já está dizendo há mais de 1000 anos. Eles não creem o que o Espírito Santo tem dito ao mundo, mas eles preferem descobrir nas suas descobertas em que acabaram de descobrir. Interessante, não é? Só por curiosidade, às vezes lá a nossa avó, a nossa bisavó, lá no meio do mato, com seus conhecimentos dos matos que adquiriu da vida, com seus remédios, pega o mato lá, a folhinha, não sei o que, a gente cura. E às vezes hoje na farmácia, com todo o conhecimento dos cientistas, não consegue às vezes arrumar um remédio que chega à altura daquele. O remédio que você toma na farmácia, ele te alivia de uma coisa, mas traz uma queimação no estômago, traz uma úlcera. Ele mal cura uma coisa, já traz outro tipo de doença, outro tipo de complicação. E lá atrás, a bisavó, a vovó, que pegava um matinho lá com conhecimento, outro dia ela estava pronto para outra. Alguém teve que ensinar esses a primeira vez, não foi? Não foi os homens. E não foi os homens. Às vezes, uma pessoa com muito conhecimento, com muitas acerca das coisas da terra, pode ter zero, nada do Espírito Santo. Mas aquele que às vezes não tem zero conhecimento, não sabe nem escrever o nome direito, só sabe o nome porque de tanto ouvir falar. Quando conversa com ele, dá conselhos que muitas das vezes salvam a vida, salvam um casamento, salvam uma família, gerações futuras vai ser salva, porque lá atrás, uma pessoa que não sabia nada das coisas, mas cheia do Espírito Santo, salvou uma geração de vidas. Coisas que só o Espírito Santo faz. Acredita nesse que está com você, o Espírito Santo. Esse que te ajuda a entender as coisas da vida. O conhecimento, ele não te abandona. Assim como Jesus não decepcionou nenhum de seus discípulos, o Espírito Santo não decepciona nenhum das pessoas que o busca, que clama por ele. Não é o seu pastor, é o Espírito Santo. Não é a irmã, é o profeta, o atalaia, a irmã que... Até nisso. Quando tem alguém que, como diz o outro, que recebe o nome de profeta, aquela irmã é do manto. Aquela irmã lá entrega todos os recados. Vai lá nela. Engraçado. Ela leva o médico. O Espírito Santo parece que não fez nada. Você entende que a igreja, nós às vezes, talvez não todos os irmãos, mas a maneira de dizer que a igreja às vezes ignora o Espírito Santo e nem percebe que ignora o Espírito Santo.
É Ele que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Quando o inimigo vem contra nós, é Ele que levanta a bandeira e diz: aqui não, vai, é o Espírito Santo. Mas muitas das vezes, na hora de pedir o socorro, ao irmos clamar o Espírito Santo de socorro, a gente vai no profeta: revela aqui, nossa, você precisa, eu vou chamar fulano aqui, porque ele revela tudo. Ele é do manto, ele é isso. O Espírito Santo não faz nada, né? Como nós, sem perceber, ignoramos o Espírito Santo. E é Ele que está com a igreja. E é Ele que está intercedendo pela igreja. O que você recebeu, irmão, o que você recebeu, você que está acompanhando pela live agora ou vai ouvir depois, não sei. O que você recebeu, o que você vai receber, o que você está recebendo, não é obra da igreja, jamais será obra da igreja, jamais será obra de pastor, jamais será obra de reverendo, por mais que você ouça ele dizer: eu determino. É mentira, ele não determina, é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que pela igreja, por mim, por você, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pode ser de oração, pode ser de jejum, pode ser do manto, sem manto, com manto, sei lá. Se não tiver o Espírito Santo, não muda, não vai fazer diferença na vida de ninguém. É o Espírito Santo. Quando a igreja fecha as portas, nós vamos para casa, o Espírito Santo não fecha as portas e ele fica conosco por onde quer que seja. Quando o pastor não pode atender a ligação, quando a profeta não pode atender a ligação, não mandei zap, rapaz, já liguei, já mandei zap, já mandei mensagem, não dá certo. O Espírito Santo vai estar lá, sempre te atendendo. É porque você não clama a Ele, corre atrás de homem, mas não clama o Espírito Santo, não vai para um canto, não vai em espírito de oração. Espírito Santo, a igreja está fechada, Espírito Santo, o pastor não atendeu, a irmã do manto não precisa declarar, mas sempre o Senhor está aqui, Espírito Santo, nos socorre, não fazemos isso, preferimos insistir no zap, no telefone, na oração, ou às vezes na casa. Eu vou lá, não entendeu não, eu vou lá. Ela vai ter que me atender. O Espírito Santo está em nós, para nos ouvir, para nos socorrer, mas a gente prefere correr atrás de mulheres. O Espírito Santo que peleja por você. Eu peço a igreja que fique de pé. Eu quero fazer essa oração com a igreja, para que nós possamos, a partir de hoje, dar mais valor ao Espírito Santo, porque Ele está conosco. Se você não gosta de ser injustiçado, dizendo coisas que você não fez, sendo que você não fez, e você se sente injustiçado, quando você faz coisas e a pessoa dá um mérito para outro, dói, machuca, tem um que está triste, porque não é o devidamente reconhecido na igreja. Ele que socorre, Ele que livra, Ele que trabalha, Ele que move, mas até os homens é mais valorizado do que Ele. Vamos dar valor ao Espírito Santo na nossa vida. Vamos orar, igreja, soberano Deus, eterno Pai. Senhor Deus, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda do teu Espírito Santo, Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Espírito Santo tem nos orientado, o Espírito Santo tem nos direcionado. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Mas a Ti, ó Espírito Santo, muito obrigado pela Tua ajuda, pelo Teu socorro, pela Tua intercessão, pela Tua providência, pelos Teus conselhos, pela Tua direção, pela Tua orientação com o Espírito Santo, porque o Senhor tem nos livrado, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos iluminado, o Senhor tem nos capacitado. Glórias a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que tem sido o socorro da igreja. Obrigado, Pai, por tudo. Não temos palavras para te agradecer, Senhor. Não temos palavras, Espírito Santo, para mensurar, aleluia. Não sabemos nem falar quando convém, ó Deus, ó Espírito Santo. Mas ensina-nos, ó Espírito Santo, a sermos mais gratos a Ti, a reconhecer o que Tu és Deus e Senhor.
Senhor continua a interceder, o Senhor continua a cuidar, a trabalhar e salvar as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Em nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Amém. Deus abençoe você que acompanhou pela live. Até a próxima oportunidade. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.